Antes disso, eu vou só falar um pouquinho sobre a avaliação dessa etapa agora, tá? Então, isso que a gente olhou agora, esse último pedacinho do processo, né, marketing, lançamento, eu não pretendo cobrar, certo? Isso que a gente viu agora nas próximas avaliações daqui para frente. Então, exercício ou até prova, eu não vou mais cobrar essa etapa, certo? Na verdade, essa etapa ela devia ter ficado ali até a aula 4, né? Mas acabou que não deu certo, enfim, então eu tive que colocar aqui no comecinho só pra gente concluir, né, para não ficar o processo ali pela metade, ou pela metade não, mas incompleto. Então daqui para frente as avaliações vão ser tudo voltadas para a parte da programação de aplicativos que a gente vai ver, certo? Sendo que essa parte de programar aplicativo, ela é bem restrita assim, em termos do que você precisa, né? Então, você vai precisar de um computador, por exemplo, para fazer aplicativo, né? Seja Android, seja iOS. Se for iOS, então você precisa de um computador da Apple, né? O que é mais restrito ainda, até pelo preço dos computadores da Apple. Então, assim, a ideia aqui nas avaliações da gente não vou cobrar da turma que seja feito um projeto, por exemplo, do Flutter, certo? Já que para criar esse projeto você tem que ter um computador, tem que instalar o Flutter, tem que rodar um emulador do Android. Então, às vezes, você até tem acesso a um computador, mas o seu computador ele não é bom o suficiente para você rodar o emulador. Então, com uma avaliação da disciplina, eu não vou cobrar que seja feito. É claro que eu encorajo todos os alunos que têm condições de seguir os exemplos, né, e reproduzir o que a gente vai fazer aqui nas aulas e tal. Eu posso até passar atividade extra, onde aí sim eu posso pedir um projeto do Flutter, um projetinho ali mais simples, que você vai enviar o código-fonte, esse tipo de coisa, certo? Mas para a turma em geral, para a avaliação da turma, a gente vai fazer uma avaliação mais, vamos dizer assim, um pouquinho mais teórica da prática. Então, eu posso colocar na prova uma foto de um código, por exemplo, e aí pedir para você analisar. Então, você vai ter que saber a programação, certo? Ou então botar um código que tem um erro e diga qual é o erro que você está vendo ali. Ou então veja aqui esse código do Flutter, né? Identifique os componentes, como é que está a hierarquia aqui dos componentes, esse tipo de coisa, né? Você vai ter que saber, né? Tudo que a gente aprender aqui sobre programação, você precisa saber, certo? Mas eu não vou cobrar da equipe, ou melhor, cobrar da turma, que você faça o projeto, né? Porque, enfim, nesse período agora da pandemia e do período letivo excepcional, né? Alguns alunos estão tendo problema com acessibilidade. Então, para deixar uma coisa mais acessível, a gente vai fazer dessa forma, tá? Então, eu vou cobrar, posso cobrar sobre a programação, né? Tanto para o Flutter quanto para o Dart, que a gente vai ver agora. Mas não vou pedir que você precise ter um computador para instalar o Flutter para fazer, né? Quem tiver, a gente pode até fazer alguma atividade extra, e quem tiver e tiver interesse em fazer, faz, né? Mas quem não tiver acesso ou não tem interesse, enfim, não vai estar perdendo nada, né, nesse aspecto, tá? Então essa vai ser assim que a gente vai fazer a avaliação dessa etapa agora, daqui para frente, né? Onde a gente vai olhar mais para a implementação de um aplicativo de celular, certo? E aí a primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre o Flutter, tá? Então aqui está o logotipo, né? A página do Flutter. Essa aqui, né? https://flutter.dev, né? dev. E a gente vai olhar essa página aqui daqui a pouco, né? Mas vamos falar antes das principais características do Flutter, tá? Então quais são as principais características, né? A gente viu ali atrás, eu mencionei que o Flutter, ele é naquelas abordagens que a gente tem de desenvolvimento de aplicativo, o Flutter está voltado justamente para o aplicativo multiplataforma. Então, iOS, Android, você pode fazer os dois com o Flutter, e ainda por cima ele é nativo, né? Ou seja, ele vai ter uma performance um pouquinho melhor do que os aplicativos que não são nativos, né? Aplicativo web, por exemplo. E aqui a gente tem algumas características principais, né, do Flutter. Então, é uma única base de código, né? E uma única linguagem, que é o Dart, né, essa linguagem aqui Dart. Se vocês olharem, né, o estilo é bem parecido, né, aqui a identidade visual é bem parecida porque ambas são desenvolvidos pelo Google, né? Então o Flutter é desenvolvido pelo Google e o Dart também é desenvolvido pelo Google, tá? Então a gente vai ver aqui no site que eles são bem relacionados, assim, até em identidade visual, né, porque um está sempre junto ali com o outro. Então você tem uma única base de código, certo?
E com essa única base você pode fazer aplicativos para várias plataformas diferentes. Tá? Isso não quer dizer que você não pode usar código nativo. Você pode usar também. Ou seja, você está fazendo um aplicativo Android, você pode usar código ali em Java, né, que é a linguagem nativa do Android, por exemplo, junto com o seu projeto Flutter. Isso é uma possibilidade. Mas, começando mais simples assim, você tem ali a sua única base de código que vai gerar para várias plataformas diferentes. Você também tem a performance nativa, né? Então, como eu falei, o Flutter, quando você vai compilar ele ali, o seu aplicativo, ele compila para o código de máquina da plataforma que você está tentando criar, tá? Então, por exemplo, ele vai compilar para a arquitetura lá do processador para celular, ou ele vai compilar para o processador de computador, e assim sucessivamente, né? Ele compila sempre para o código de máquina onde o seu aplicativo vai rodar. Então isso garante uma performance nativa, ou seja, uma performance que é superior, né, enfim, aos outros tipos de abordagens. Você não vai ter ali nenhum intermediário, né? O seu código está compilado para a linguagem que aquela máquina ali entende. Então não tem nada no meio para converter ou para traduzir, ele já está compilado para ao código de máquina, né? E aí você pode fazer aplicativo para celular, né, que é o que a gente está focado aqui, mas além de celular você pode fazer aplicativo web, então, enfim, um site, né? Inclusive pode ser um site mobile, né, como a gente falou, pode ser aquela abordagem web para dispositivo móvel, e você pode fazer até aplicativo para desktop, ou seja, um aplicativo que você vai instalar ali no seu computador, no Windows ou no Linux, né? Essa parte do desktop ela está aqui em fase de desenvolvimento, então está na fase alfa ali ainda. Ou seja, tem muito bug ainda, não tem suporte a todas as funcionalidades, né? Mas já dá para. A pessoa já pode testar, inclusive, né? Se você quiser testar, você pode. Então, ele de fato, com uma tacada só você já faz um aplicativo para celular, um site e ainda um aplicativo para instalar em computador. E aí também uma característica interessante do Flutter é a parte da interface, né? Então a interface flexível, ou seja, você tem ali muitas formas de customizar a sua interface. Ele tem uma abordagem até que lembra um pouquinho desenvolvimento web, né? Você pode botar margem, pode botar padding, né? Que é o preenchimento, esse tipo de coisa. É uma interface bonita, né? E já leva em conta, ele já vem com todas as ferramentas ali para você implementar um aplicativo que segue o material design, né, que é aquele guia do Google, né, toda aquela série de conceitos ali, né, enfim, de princípios de design que o Google desenvolveu. Então você já vem com isso tudo prontinho no Flutter, você não precisa se preocupar, né, em tentar implementar uma coisa que siga o material design. Ele já vem feito ali para você, é só você encaixar os componentes, praticamente. E, claro, com experiência nativa, né, então você tem componentes do Android, e você tem acesso também a componentes do iOS. Né? Então você pode fazer uma caixinha de texto que tem uma cara da caixa de texto do Android e você pode também configurar lá, programar, né, para fazer uma caixinha de texto com a cara do iOS. Né? Então o seu usuário, você vai poder fazer uma experiência ali customizada, né, por cada usuário. O usuário não vai estranhar quando ele usar o aplicativo dele, seja no Android ou seja no iOS. E além disso, você vai ter aqui o desenvolvimento rápido com essa função Hot Reload, né, que acho que é a característica mais assim mais comentada do Flutter, né, que é justamente essa habilidade que ele tem, né, ou enfim, essa característica que você pode ali modificar o seu código, salvar, e ele ali em questão de 2 segundos, 1 segundo, ele já atualiza ali o seu aplicativo, né, rodando ali, por exemplo, no emulador, rodando no seu celular, se for o caso, né? E essa função é bem interessante, né? Então, ao invés de você mudar uma coisa, e aí você tem que agora reiniciar o aplicativo, ou reiniciar o emulador para ver as mudanças, né? Isso aí fica inviável, porque em geral quando você vai abrir o emulador, ele demora ali 1, 2 minutos para abrir, depende do computador, claro, pode demorar um pouquinho menos, um pouco mais. Então essa função Hot Reload ela é bem interessante nesse aspecto, né? Você atualiza ali, muda a cor de um elemento, salva, você já está vendo aquela modificação. Isso aí agiliza bem o desenvolvimento do aplicativo, né? E por último
o Flutter tem o código todo aberto. Tá? Então por que isso é legal? Porque quando você está desenvolvendo, você tem a chance de olhar o código-fonte ali, por exemplo, do componente que você está usando. E às vezes você quer customizar aquilo, você quer fazer aquele componente de uma forma um pouquinho diferente. Então, quando você tem acesso ao código, né, da implementação ali, você pode até copiar aquele pedaço de código ali, aquela implementação, né, numa biblioteca sua ou no seu próprio projeto e fazer alteração ali. E ao invés de usar o código do Flutter que vem da equipe do Flutter, você vai criar o seu a partir do que eles fizeram. Então é muito interessante você ter acesso ao código, né, acesso à implementação da ferramenta que você está usando, né, no caso do Flutter aqui, certo? E aí vamos dar uma olhada aqui no site do Flutter, tá? Então tá aqui o flutter.dev, né? Aqui ele mostra essas características, né, que a gente acabou de comentar, então aplicativo mais rápido, 60 FPS, etc, né? Feito pelo Google. E aqui ele fala aquelas características, né? E a gente tem aqui uma ferramenta bem interessante, tá? Que eu vou até comentar com mais detalhe depois, que é o Dartpad, que você consegue aqui rodar o código Flutter direto no navegador, né? A gente acabou de ver, né? O Flutter ele pode fazer aplicativo web, tá? E aí o pessoal, né? A equipe lá do Dart criou essa ferramentazinha aqui, onde você consegue rodar o código do Flutter direto no navegador, sem instalar nada, sem precisar instalar nada no seu computador. É bem interessante. Até para quem, por exemplo, não vai ter acesso, né, ou não tem como instalar no computador, você pode checar aqui, né? Eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas você vai poder checar aqui a interface também. Então, por exemplo, essa interface aqui de um contador, né? Onde você tem um botãozinho aqui, você clica e ele vai contando quantas vezes você clicou, tá? Então aqui é cada característica, né, mais detalhada. O interface, né? Então a interface, ele tem até um aplicativo aqui que ganhou um prêmio enfim, por causa da interface dele. Performance nativa, né? Então tanto para iOS quanto Android. E a gente pode até ver aqui alguns exemplos de aplicativos, tá? A gente vai dar uma olhadinha. O Flutter, tanto o Flutter quanto o Google, né, tal, eles sempre estão fazendo conteúdo relativo ao Flutter. Você tem um canal do YouTube voltado para o Flutter, onde os desenvolvedores eles falam novas características, ali, novas atualizações. Então é bem interessante para quem, né, quer sempre saber o que é que tem de novo ali sobre o Flutter. Tá? Quem está usando o Flutter, né, então daqui a pouco a gente vai ver essa parte. Aqui algumas notícias, tá? Então, ó, o Flutter para Windows versão alpha, né? Então você instalar um aplicativo no Windows usando o Flutter, né? Tá no estado alpha agora de testes, mas você já pode testar. E por último a gente tem aqui ele fala aqui, né? Instale o Flutter. Então aqui ele ensina a instalar, tá? E aí se a gente olhar aqui rapidamente, né, nessa seçãozinha aqui de showcase, a gente vai ver, né, quem está usando o Flutter no momento. Então você tem aplicativo ali da Tencent, né? Que é aquela empresa chinesa dona de metade do mundo. A gente tem aqui aplicativo do New York Times, do assistente do Google, né? Enfim, a Google Propaganda, Stadia, né? Que é aquela nova. A gente tem várias plataformas do Google aqui, né? Ele está usando o próprio produto até para, enfim, ele criou, ele tem que usar também para dar aquela confiança, né? Groupon, Hamilton, aquele musical. O Nubank também está usando o Google, né? Então aplicativo que acredito que muita gente usa hoje em dia, né? Sendo feito pelo Flutter, né? Então isso é bem interessante. E essa lista aqui, né, tende a crescer. Enfim, eBay, uma das lojas mais usadas, né, de comércio online, então, principalmente nos Estados Unidos, né? Acho que aqui no Brasil não se usa muito, mas lá fora é bem utilizado, né? Então aqui a gente vê alguns exemplos de aplicativos com Flutter, tá? E aí vamos voltar aqui e vamos falar sobre justamente essa parte da instalação do Flutter, né? Então o que é que a gente precisa para instalar o Flutter, certo? Então a página do Flutter ali, a gente vai dar uma olhadinha, ela lista, né? Ela tem um guia ali para você instalar em todos qualquer sistema operacional, né? Então Windows, macOS, Linux, né? E aqui eles vão dar uma lista de pré-requisitos, né? O que é que você tem que ter para instalar? Então você tem que ter a versão, né, do sistema operacional,
você vai ter que ter uma certa quantidade de espaço ali em disco, né, para guardar as informações, enfim. E algumas ferramentas que você precisa ter, né, para o Flutter funcionar, tá? Então é como se fosse dependência ali, né, que ele precisa daquilo instalado previamente para que ele consiga rodar bem. Bem não, para que ele consiga rodar de fato, né, já que é uma dependência. E aí, se a gente vem aqui na página do Flutter, né, e clica aqui em Get Started, né, então comece ou inicie, né. Então a gente vê aqui que ele dá um guia para, tentar dar o zoom aqui, ele dá um guia aqui para esses 4 sistemas, tá? Então Windows, macOS, Linux e Chrome OS, né, que é o sistema operacional do Google. E aqui a gente pode, eu vou focar aqui mais no Windows e no Linux, tá? Dar uma olhadinha nesses e deixar, bom, o macOS, como eu não tenho tanta experiência assim, eu não pretendo focar, mas se você tem um Mac, você usa um Mac, né, você pode clicar aqui e ver também como é que funciona. Então, para o Windows, o pré-requisito está aqui, ó. Você tem que ter um Windows 7 ou mais. O espaço em disco é de 1.32 GB, tá? Mas esse espaço ele não inclui o que a gente vai instalar além do Flutter, né? Então, editor de texto, emulador de Android, isso aqui não está incluso nesse espaço. Então, a ideia é que você deixe, na verdade, bem mais do que você tenha bem mais do que isso, tá? Por exemplo, assim, uns 10 GB de espaço só por garantia, né? Porque o emulador ele tende a ocupar muito espaço, né? O emulador do Android. E ferramentas aqui para o Windows, você tem que ter o Windows PowerShell 5.0. Então esse é o terminal do Windows, é o terminal mais novo do Windows, o prompt de comando lá dele, né? Sendo que não é aquele prompt de comando antigão que está desde sempre, é o PowerShell, que é esse novo, tá? Então se você tem um Windows 10, ele já vem pré-instalado, né? Já está aqui. E você precisa instalar também o Git para o Windows, tá? O Git é a ferramenta, né, de você salvar o histórico de desenvolvimento ali do seu programa, do seu aplicativo, do que for, né? Então a gente até, quem pagou o Web 2 comigo, eu falei um pouquinho de Git, e aí você vai ter que instalar o Git para o Windows, para poder instalar o Flutter, tá? Já no Linux, se a gente olhar aqui, o sistema operacional é Linux, né? Então aí vai depender, você pode ter qualquer distribuição do Linux, tá? Eu estou usando aqui o Manjaro e o Flutter funciona tranquilo, né? Você pode usar, sei lá, o Ubuntu, enfim, essas mais conhecidas, né? O espaço em disco ele recomenda 600 MB, mas como eu falei, é bom você ter ali pelo menos uns 10 GB, só por garantia. E aqui ele fala várias ferramentas que o Flutter precisa, né, no Linux, tá? A maioria delas já vem na instalação padrão, né? Mas aqui, sem observar o Git, ele também é listado, né? O Git ele é fundamental. No caso do Linux, provavelmente você já vai ter o Git também de cara, né? Você pode testar, botar lá no terminal e ver se tem mesmo. E aqui ele ainda adiciona uma biblioteca extra, né, se você quiser usar o comando de teste, enfim. Então esses são os requerimentos, né? O sistema, o disco e as ferramentas necessárias. Depois disso, o que é que a gente vai ter aqui? Né, para instalar, o que é que a gente precisa para instalar o Flutter? Tá? Então instalar o SDK do Flutter. Né? O SDK é o quê? É o Kit de Desenvolvimento de Software. Ou seja, é o conjunto ali de todas as ferramentas, né, biblioteca, de programação, enfim, todos os recursos que o Flutter precisa para rodar, né? Para você poder usar para desenvolver programas, né? Projetos do Flutter. Tá? Então você precisa instalar o SDK. Né? Se você tiver no Windows, você vai baixar lá o SDK, vai extrair e depois fazer com que o seu terminal consiga usar, tá? Que a gente vai ver daqui a pouquinho. Se você está no Linux, provavelmente você vai conseguir instalar por algum gerenciador lá de pacotes, né? Então vai depender muito da sua distribuição que você está usando, né? Aqui no guia, nos guias ali da página do Flutter, né? Da documentação do Flutter, ele sugere alguma forma, né? Então você pode seguir lá o que ele está falando, você pode, enfim, procurar como é que instala para a sua distribuição, tá? E aí uma vez que você instalou o SDK do Flutter, você precisa atualizar essa variável de ambiente path, tá? Então, o que é isso, né? Que variável de ambiente é essa, tá? Essa variável, ela vai dizer ali para o seu terminal, né? Ou seja, para o seu prompt de comando, quais programas você vai poder acessar sem precisar botar o caminho completo, ou seja, a pasta completa, tá? Então, por exemplo aqui, tá? Vamos aqui no terminal, certo? E aqui eu posso mostrar aqui como é que está essa minha variável path, tá?
Então eu vou mandar ele imprimir aqui na tela e a gente vê que tem um bocado de pasta aqui, certo? Então essas pastas, todos os programas que estão aqui dentro dessas pastas, eu posso acessar eles diretamente sem precisar botar o caminho. Então, por exemplo, eu tenho essa pasta aqui, né? Se eu mandar listar o conteúdo dessa pasta, não tem nada dentro dela, tá? Deixa eu achar outra aqui. Pronto, aqui. Então, essa pasta aqui, né? Home, Thiago, Go e Bin, né? Binário. Então tem esses dois programas aqui, certo? Então se eu quiser rodar esse programa, eu posso fazer de duas formas, né? Eu posso botar o caminho completo, tá? Então, por exemplo, eu boto esse caminho completo aqui e boto assim, né? E aí eu vou chamar aqui só para ver a versão, por exemplo, tá? Então rodei usando o caminho completo, certo? Mas se eu adiciono esse caminho na minha variável path aqui, o que acontece? Eu agora posso ignorar, né? Posso omitir isso aqui tudinho e chamar somente o comando, sem botar o caminho completo, a pasta todinha onde aquele programa está, certo? Então, quando você instala o Flutter, você precisa adicionar o caminho onde o seu Flutter está, né? A pasta onde o seu programa do Flutter você instalou, né? Onde você instalou, na sua variável aqui, path, tá? Se você não fizer isso, quando você rodar, vamos dizer que eu boto aqui um comando que não existe, tá? Então, por exemplo, isso aqui não existe, né? Mas vamos supor que isso aqui era o meu Flutter antes de eu colocar ele na minha variável path, né? Então, o que é que vai acontecer se eu tentar rodar isso aqui? Ele vai dizer que o comando não foi encontrado, tá? Então, isso vai acontecer se você botar se você esquecer de atualizar a sua variável de ambiente path, certo? Uma vez que você atualiza, aí você pode rodar aqui, né? Então, então, por exemplo, se eu colocar assim esse comandozinho which, né, que vai me dizer onde é que ele está chamando isso daqui, né? Então, ele está chamando nessa pasta aqui, /opt, /flutter, /bin, né, /binário. Então, essa pasta, ela está aqui, certo? Se a gente procurar, deixa eu ver se dá para achar aqui. Não tá muito fácil de achar não. Mas ela tá... Ah, achei aqui. Então ela tá aqui na minha variável path. É por isso que eu consigo usar o Flutter sem precisar botar o caminho completo. Toda vez que eu quero usar o Flutter, eu não faço isso daqui, certo? Eu só preciso chamar Flutter e ele já reconhece, tá? Certo? Então, isso aqui é atualizar a sua variável, tá? E aí o processo para atualizar, bom, para o Windows é um processo meio chatinho assim, tá? E eu vou eu vou deixar um vídeo, um linkzinho do vídeo, onde você pode ver o processo, outra pessoa fazendo, né, um tutorial, certo? E para o Linux você vai basicamente editar o seu arquivo de configuração, né? Então, se você está usando o Bash, vai ser o Bash RC. Se você está usando o ZSH, vai ser o ZSH-RC. Então é o seu arquivo RC, onde você vai colocar lá, assim, por exemplo, né, export, path, e aí você vai botar alguma coisa assim, né? Por exemplo, certo? Então quando eu faço isso daqui no meu arquivo de configuração, eu estou basicamente adicionando a pasta do Flutter, né? Atualizando a minha variável do ambiente, né? Para ela reconhecer agora a pasta do Flutter também, certo? Então é isso que você tem que fazer no seu computador, no Linux ou no Windows. Para o Windows, eu vou deixar ali um videozinho ensinando. E para o Linux eu já acabei de falar aqui como é, mas quem usa Linux já está talvez até um pouco acostumado a fazer isso, certo? Então você pode até pesquisar, entender melhor, mas a ideia é colocar esse comando aqui, né, no seu arquivo de configuração, ali, o bash rc ou o zshrc, enfim. Então vamos voltar aqui para a apresentação, tá? Uma vez que você atualizou sua variável, né, então você pode ir agora no terminal e botar assim Flutter e ele já vai reconhecer, já vai estar rodando, né? Então você vai agora rodar esse comandozinho aqui, Flutter Doctor. Né? Que comandozinho é esse? Tá? É o doutor, né? O doutor do Flutter. O que é isso? Assim como o médico, ele vai checar se tem alguma coisa errada na sua instalação ali do Flutter, tá certo? E aí com isso você vai ver o que está faltando fazer aqui para o meu ambiente aqui de desenvolvimento para o Flutter ele ficar completamente configurado, né? Tá tudo certinho para eu começar a criar meu projeto no Flutter, tá? Então é o Flutter Doctor que vai lhe dar essa informação. Então vamos voltar aqui no terminal.
limpar aqui. E aí, se a gente digitar aqui, né, Flutter Doctor, o que é que acontece? Né? Então ele demora um pouquinho para pegar as informações e ele vai dar a saída aqui pra gente. Tá? O Flutter Doctor, ele checa vários, vamos dizer assim, várias áreas ali do seu ambiente para o Flutter e vê o que é que está certo e o que é que está errado. Tá? Então aqui, por exemplo, a primeira coisa que ele checa é o próprio Flutter, né? Ou seja, se você instalou o SDK do Flutter ou não. Depois ele vai checar aqui a cadeia de ferramentas do Android. Né? Então se você instalou tudo que você precisa para desenvolver para Android. Tá? E a gente vai ver como é que faz isso daqui a pouco. Né? E aqui ele tem o SDK do Android, qual é a versão. Aí nessa versão mais recente do Flutter, ele também está checando agora se você pode fazer desenvolvimento web ou não. Né? Então, por exemplo, esse aqui do Android, ele está checando se a gente pode fazer desenvolvimento para Android. Aí aqui ele está checando se a gente pode fazer desenvolvimento para web e a ferramenta que ele seleciona para isso é o Chrome, né? Já que é tudo Google, né? Então, o Flutter é do Google, o Dart é do Google. Então ele vai, né, obviamente, usar o Chrome aqui como a sua ferramenta de desenvolvimento web, né, para testar, para debugar. E aí deu um erro aqui, né? Ele está tentando achar o executável do Chrome. Esse Google tracinho Chrome ele não achou. Então ele deu um errinho aqui pra gente e isso é uma coisa que a gente pode corrigir, né? Então ele diz aqui, tente setar essa outra variável de ambiente, né? Então além da variável path, você pode ter várias outras, tá? Então essa daqui, né, você tenta setar ela para um executável do Chrome. Então eu posso até, né, fazer isso aqui. Aqui no computador é Google como stable, né? Então quando eu faço isso daqui, se eu mandar ele rodar de novo, ele deve encontrar agora, tá? Então vamos testar. E aí por último ele checa também se você tem ou não o Android Studio instalado, tá? Porque, pronto, então aqui agora que eu corrigi isso aqui, né? Botei aqui essa minha variável de ambiente que não estava setada, ele encontrou o Chrome agora, então ele achou, tá tudo certo, né? Aí continuando, né? Além disso, a gente tem aqui o Android Studio, ele checa, né? Por quê? Porque para o Flutter aqui, ele vai assumir que você vai usar o Android Studio para fazer sua programação, tá? Vai ser o seu editor de texto ali. Sendo que eu recomendo a gente usar o Visual Studio Code, tá? Então fica a cargo de quem vai programar, né? Se prefere usar o Android Studio, se prefere usar o Visual Studio Code, eu vou comentar sobre ele daqui a pouco, tá? Então ele checa aqui o Android Studio e ele checa também se tem algum dispositivo conectado, né? Então pode ser o seu celular ou pode ser outra coisa. E aí a gente vê, esse aqui essa saída aqui, ela é a saída reduzida, tá? A gente pode ver isso aqui com mais informações se eu botar essa opçãozinha aqui, -V, que seria a opção verbose, que chamam, né? Que vários programas de linha de comando eles tinham essa opção onde ele coloca muito mais informação na tela quando ele começa a rodar, tá? Então quando a gente chama o Flutter com essa opçãozinha aqui, -V, ele vai dizer com mais detalhes o que é que ele checou aqui. Então vamos colocar para rodar. Tá, então deixa eu diminuir um tiquinho aqui. Então vamos agora ver em mais detalhes, né? O que é que ele checou quando ele botou aqui o Flutter Doctor. Checou o Flutter, e aí ele vai checar a versão do SDK do Flutter, né? Aí aqui é a versão do framework, a versão da engine, né, do motor. A versão do Dart também, ou seja, quando você instalar o SDK do Flutter, automaticamente você vai estar instalando o SDK do Dart, tá? Então você já pode desenvolver em Dart normal, mesmo sem criar um projeto do Flutter, você pode fazer os programas em Dart, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco, para pegar já um pouco de familiaridade com a linguagem, né? Aqui na cadeia de ferramentas do Android, ele pegou o Android SDK, né? Então ele achou o Android SDK. Qual é a plataforma aqui que a gente tem instalada, né? Android 30, enfim. Tem a ver com a versão do Android. Talvez você precise adicionar essa variável do ambiente aqui, né? Aqui é o Android Home, justamente para ele encontrar, né, onde está o SDK do Android, certo? Então, se ele der algum erro nisso aqui, você sabe que pode ser essa variável de ambiente. E aqui, né, como o desenvolvimento para Android, né, a linguagem nativa do Android é Java, você tem que ter o Java instalado no seu computador, né? Então ele checa também se você está ou não com o Java instalado. Aí aqui para o Chrome, né, ele só checa se você tem o Chrome instalado.
Então aquela variávelzinha que a gente botou, né? Ele tenta, por padrão, achar o Google-Chrome, né? No caso aqui do Linux, pelo menos, né? No Windows deve ser outra coisa. Mas ele não achou porque aqui no meu sistema precisa desse tracinho stable. Android Studio, então ele procura o Android Studio, né? Aí ele procura saber se você instalou os plugins, tá? Então, para você fazer desenvolvimento com Flutter no Android Studio, não adianta instalar só o Android Studio. Tem que instalar os plugins aqui do Flutter e do Dart, que vai vir junto, né, no pacote, tá? É que ele checa o Java novamente. E nos dispositivos conectados, ele considera que o Chrome, né? Então o seu navegador ele é o dispositivo web, né? Então se você ligar um celular no computador e botar o celular para, né, permitir debug pelo USB e tal, ele vai checar, ver que o seu celular é um dispositivo conectado. Como eu não estou com o celular conectado no computador, então ele considera que o Chrome, né, é o meu dispositivo web, né? Então se eu quiser testar meu aplicativo web, ele vai mandar testar no meu dispositivo web, que é o meu Chrome, tá? Basicamente é isso. E aí com isso ele diz aqui no finalzinho, né? Nenhum problema encontrado, tá? Então o que a gente quer é isso aqui, tá? A gente quer marcar essas caixinhas tudinho aqui. Uma vez que você terminou de instalar o Flutter, isso aqui vai estar tudo certinho, certo? Então você vai instalar o Flutter, vai instalar o Android, o Google Chrome também e o Android Studio, ok? Então isso aqui é o Flutter Doctor vai lhe dizer, né? Ele vai dizer, ó, tá tudo certo, tudo pronto para você começar a desenvolver com Flutter. Ou não, tá? Certo, então vamos voltar aqui na apresentação. Uma vez você rodou o Flutter Doctor, né, e viu que estava tudo certinho, né, corrigiu o que tem para corrigir, a gente vai focar aqui no Android, tá? Porque, até porque como eu falei, para desenvolver para iOS e para poder rodar emulador de iOS, você tem que ter um computador Apple, tá? Não tem alternativa. Não tem como instalar um emulador iOS para rodar no Windows ou no Linux, né? A Apple sempre foi fechada, né? Tudo deles é bem fechadão, assim, bem, né? Não aceita nenhuma interferência de externa nem nada, né? Sempre tudo verificado, enfim. Então não tem essa flexibilidade, certo? Então a gente vai focar aqui em desenvolvimento para Android, tá? E aí para fazer esse desenvolvimento é preciso instalar o Android Studio, tá? Mesmo que a gente não vá usar o Android Studio como o nosso editor de texto para programar, tá? Para escrever código, ainda assim você precisa instalar no seu computador, certo? Por quê? Porque ele vai vir justamente com o SDK do Android. Então todo o kit ali, né? Todo o conjunto de ferramentas do Android para você desenvolver para o Android, né? E também é pelo Android Studio que a gente vai configurar o emulador de Android para a gente ver ali o aplicativo rodando, né? Você tem a opção de botar o seu aplicativo para rodar no seu próprio celular, tá? É uma possibilidade. Ou você bota para rodar no emulador, certo? Então a gente vai fazer aqui pelo emulador mesmo, pelo menos para mim é melhor porque eu posso gravar a tela e mostrar, né? Se você quiser usar o seu celular, você pode usar também. Às vezes o emulador está muito pesado no seu computador, né? Fica muito lento porque está rodando o emulador. Então você pode não rodar pelo emulador e rodar, né? Liga o seu celular com USB ali no computador, habilita o debug por USB e você faz o desenvolvimento pela tela do seu celular, né? Ou melhor, você observa, né, tudo que você está programando na tela do seu celular, ao invés de olhar na tela do computador, no emuladorzinho, tá? De qualquer forma, você vai precisar, de todo jeito, instalar o Android Studio, ok? Seria a próxima etapa aqui na nossa instalação, né? E por último, instalar um editor de texto ou uma IDE, né? um IDE, um ambiente de desenvolvimento integrado. Então, no caso, o Android Studio, ele já é isso, né? Ele já é uma IDE, né? Um ambiente integrado, né? Porque ele, além de editor de texto, ele tem várias outras características, tá? Mas ele não é o único, tá? A gente tem outras possibilidades aqui. E eu vou falar delas daqui a pouco, né? Antes de entrar nessa parte, só para deixar registrado aqui, tem esses 3 links aqui, tá? Que são vídeos tutoriais de como fazer a instalação do Flutter no Windows, certo? Então acredito que boa parte da turma está usando o Windows. E aqui eu deixei esses 3 vídeos aqui, né? Então esse daqui vai instalar o SDK do Flutter, né? Enfim, checar aquela parte lá do Flutter Doctor, tudo direitinho. Atualizar a variável de ambiente path, né? Que a gente discutiu quase agora. Aí nessa parte 2 aqui,
Esses vídeos aqui são feitos pela mesma professora que fez o vídeo sobre o desenvolvimento do processo de desenvolvimento, tá? Então ela tem um curso de Flutter também que é bem interessante, inclusive, enfim, depois, no final do curso eu posso até deixar o link para quem tiver interesse, né? É um curso que você pode comprar pelo Udemy. Então esses vídeos aqui são os vídeos iniciais lá do curso dela, tá? Que ela botou no YouTube para quem quiser acessar. Então aqui ela ensina, né? Aí, segundo vídeo aqui, ela instala o Android Studio, né? E no computador ensina também a instalar os plugins. E o último aqui ela ensina como você vai criar o seu emulador de Android, certo? Então ela até cria um projetinho do Flutter para exemplificar, tá? Mas, enfim, você pode seguir diretamente o que ela está falando aqui e instalar o emulador de Android, tá? Até antes de continuar aqui, ou melhor, não, então vamos continuar. Então, quais são os editores de texto recomendados na própria página do Flutter, tá? Então a própria equipe lá, né, na documentação, eles recomendam aqui esses três, tá? Então eu recomendo o Android Studio, um desses três, né, você vai usar para programar, não é os três ao mesmo tempo. Então o Android Studio, junto com o plugin de Flutter e de Dart, tá? O Visual Studio Code, junto com as extensões de Flutter e Dart também, ou o Emacs, né? O Emacs é um editor de texto também, e ele tem esse pacote LSP Dart aqui, que você pode usar, né, instalar no Emacs e usar o Emacs para desenvolver, tá? Eu nunca usei o Emacs, então também não tenho experiência. Se alguém da turma tiver e se prefere, pode usar. O que é que eu recomendo, né? Então eu recomendo que você instale o Android Studio, pelos motivos que eu já falei, né? Ele vai vir com o SDK do Android, ele tem toda aquela ele tem lá a interfacezinha para a gente gerenciar o emulador e tal. Então vamos dar uma olhada aqui no Android Studio, certo? Então tá aqui a janela dele, né? Uma vez que você instala, ele abre essa janelinha aqui, né? E para instalar o plugin, eu não vou mostrar exatamente, né? Você pode ver lá no vídeo, né? Mas você vem aqui nessa engrenagemzinha escrito configure, né? Ou configurar. E tem uma seçãozinha aqui, plugins, tá? Então, quando você entrar nessa seçãozinha, vai ter duas abas aqui em cima. A aba de plugin instalado. Então, se você olhar, eu já tenho aqui instalado o Dart, o Flutter, né? E outros plugins aqui. Mas você tem essa aba aqui, que é a aba do Marketplace, que é justamente o mercado a loja de plugins do Android Studio, tá? Então você vai vir aqui e vai pesquisar, por exemplo, Dart, né? Ou melhor, você pode pesquisar direto o Flutter, porque quando você instalar o plugin do Flutter, ele já vai instalar o plugin do Dart junto, porque, né, um precisa do outro, tá? Então você vem aqui e instala, né? O meu já está instalado, certo? E para instalar o emulador, você vai vir aqui de novo em configure, ou configurar, e vai vir nesse AVD Manager, não sei como é que ele vai estar em português, gerenciador de AVD, não sei, tá? Mas a segunda opçãozinha aqui, né? Quando você clica nela, ele vai abrir uma janela justamente mostrando aqui todos os emuladores que você tem instalado, tá? Então no caso eu tenho um emulador instalado aqui, né? Ele fala aqui o tipo, né? Então o modelo ali é o Nexus 6, API 29 do Android. Mostra aqui a resolução da tela, né? Então isso aqui pode ser útil também quando você vai criar ali seu layout, né? O número da API do Android, a versão do Android que ele está usando, né? Tem instalada. A arquitetura, né? A arquitetura aqui que ele usa, x86. E por último, o tamanho em disco. Então se você olhar aqui, esse emuladorzinho aqui já está com quase 4 GB ocupando quase 4 GB aqui do HD, tá? Então é por isso que eu falei que você tem que deixar um espaço bom ali, uns 10 GB pelo menos, para ter uma folga assim de espaço, né? Você tem que garantir que tem isso assim no seu disco, tá? E aqui você tem algumas ações até, você pode editar, você pode duplicar ele, criar outro emulador igualzinho, enfim, por algum motivo. Você pode apagar todos os dados dele, começar do zero, né? Então se isso aqui crescer demais, esse tamanho, você pode recomeçar. Você pode até dar play nele, né? Então ver ele rodando. Enfim, e é aqui, quando você clica aqui em criar novo dispositivo, né, é que você vai configurar um novo emulador, tá? E é justamente isso que a professora ensina lá no vídeo. Nesse caso até vale para qualquer sistema, né? Windows, Linux, tanto faz, porque a interface do Android Studio vai ser a mesma, certo? Então, isso aqui é o Android Studio, tá?
E aí eu recomendo o Android Studio só por isso, né? Pelo emulador e para você gerenciar o emulador e porque ele vem com o SDK do Android, né? Então você precisa. Mas para fazer o código mesmo, eu recomendo o Visual Studio Code, tá? Porque eu prefiro mais a interface dele, né? Eu acho um pouquinho mais limpa, assim, você pode até esconder algumas coisas quando você não está usando, né? Você pode esconder a barrinha lateral. Então eu acho mais interessante a gente programar no Visual Studio Code, tá? E aí, vamos mostrar aqui, né? Qual é a cara dele aqui, tá? Então tá aqui o Visual Studio Code, certo? E aí ele tem aqui, né? A gente vê aqui a região onde você vai escrever, né? Então eu posso criar um arquivo novo aqui, né? E começar a programar aqui, tá? Então aqui é o editor de texto, né? Aqui embaixo a gente tem um terminal, então você pode diretamente aqui já acessar o terminal, né? Não precisa abrir um terminal externo, seja no Windows, seja no Linux. E aqui na lateral a gente tem, aqui é o explorador de arquivos, tá? Então eu estou nessa pasta chamada códigos, e é nela que eu vou colocar o código em Dart, que a gente vai, né, dar uma olhada daqui a pouco. Mas você pode abrir qualquer pasta nele, né? Então você pode abrir a pasta do seu projeto Flutter, por exemplo. Se a gente abrir aqui a barrinha lateral do VS Code, a gente tem o explorador de arquivos. A gente também tem aqui a seção de busca, você pode buscar ali, né, toda a sua base de código, né, ou alguma palavra. Tem a parte aqui do Git, né, se você tiver fazendo aí todo né, o gerenciamento do histórico do seu programa, né? Então se você estiver usando o Git, de fato, ele tem uma aba aqui para o Git, tem uma aba de debug, para você debugar o seu código. E tem aqui essa aba, que é a aba de extensões, tá? Que é justamente o que interessa pra gente aqui, né? Então, uma vez que eu instalei o Visual Studio Code, né, fui lá, baixei, instalei no meu programa, no meu sistema operacional. Então eu venho aqui nessa abinha de extensões, tá? E eu vou buscar aqui a extensão do Flutter, certo? Então ela já está instalada aqui no meu computador, né? Mas você clica aqui em cima vai ter o botãozinho instalar, tá? Você vê que ela tem aqui 2 milhões de instalações, né? Então tem muita gente usando ela. E, né, bem avaliada, tudo. Então ela é a extensão recomendada pela própria equipe lá do Flutter para você usar no desenvolvimento, tá? E aí quando você instala ela, ele vai instalar junto a do Dart também, tá? Então ele vai instalar essas duas, porque, de novo, uma precisa da outra. Quando você instalar essas duas extensões, você vai estar pronto para desenvolver o seu projeto Flutter no Visual Studio Code, tá? E não fica atrás assim do Android Studio, não. Ele tem praticamente todas as funções que o Android Studio tem, o Visual Studio Code vai ter também, certo? Tirando essa parte de configurar os emuladores, que não tem, só tem no Android Studio. E é por isso que a gente usa ele para fazer esse pedaço. Mas uma vez que você configura o seu emulador, você não vai perder nada desenvolvendo no Visual Studio Code, certo? Ok, e aí um detalhezinho é justamente essas configurações aqui recomendadas para o Visual Studio Code, tá? Então, o pessoal, a própria equipe que desenvolveu ali o plugin, a extensão do Dart para o Visual Studio Code, eles recomendam que você bote essas configurações aqui no seu Visual Studio Code, tá? Para ter uma experiência melhor de programação para o Dart, tá? Então aqui deixa eu ver se eu consigo dar um zoom, né? Então aqui, quando você abre o seu Visual Studio Code, você tem a opção de abrir as configurações no formato JSON, né? Aquele formatozinho onde você tem a chave e valor, né? Chave e o valor aqui, tá? Então, se você copia aqui, você pode pegar, né, copiar essa configuração aqui, né? Você ignora esses dois aqui do começo do fim, porque eles vão, se você copiar tudo, você vai substituir todas as suas configurações, tá? Sendo que você pode ter algumas ali, né, que você já está usando e que você não quer apagar, tá? Então você copia só o que está dentro aqui, né, até aqui antes da última chave, e coloca essas configurações no seu Visual Studio Code, tá? Por quê? Porque aí é um ponto de partida, né, para você, enfim, para ter uma experiência melhor de desenvolvimento para o Dart no Visual Studio Code, tá? Então se a gente vem aqui, ó, e coloca assim, Ctrl Shift P, aperto Ctrl Shift P e coloco assim, settings, né? Ou então configurações, se tiver em português. Então vai ter aqui, abrir configurações JSON, certo? Então quando eu clico aqui, ele vai me mostrar as minhas configurações, tá? Então se vocês olharem, eu até já tenho aqui as do Dart.
né, que eu copiei justamente daquele link ali que eu mostrei. Então você copia aqui e sua experiência vai ser um pouquinho melhor, né? Ele tem algumas coisas aqui, por exemplo, formatar quando salvar. Então, se o código está mal formatado, ele formata automaticamente. Enfim, outras configurações aqui de relativa à formatação, à exibição aqui na tela, né? Quando você tiver mais experiência com o Dart ou o Visual Studio Code, você pode até customizar aqui para a sua preferência, tá? Mas como ponto de partida é interessante você copiar essas configurações aqui, né? Até eu coloquei aqui algumas para mim, que eu acho interessante. Então eu coloquei aqui. Então cada um, né, à medida que você for usando e se familiarizando mais, você pode botar suas configurações customizadas, tá? Mas é interessante você usar essas daqui recomendadas, né, dessa página aqui, que vai estar no link da apresentação, né, quando eu junto lá da aula, tá? Ok, então com isso a gente tá pronto aqui para desenvolver o Flutter, tá? Desenvolvendo o Flutter. Sendo que, vamos, antes disso, né, se a gente pegar e entrar de fato no Flutter, vamos dar uma olhadinha antes no Dart, tá? Pegar uma familiaridade um pouquinho com a linguagem de programação do Dart, certo? Mas antes disso, eu esqueci, a gente tem, para quem não, por exemplo, não vai conseguir instalar o SDK do Flutter ou do Dart, né? Eu selecionei aqui duas alternativas, tá? Para você poder fazer programação na nuvem, certo? Então a primeira alternativa aqui é o REPL.it, certo? Então o que é o REPL, né? Você pode usar esse site aqui para rodar o Dart no seu navegador, tá? Então na verdade esse site aqui você usa ele para programar qualquer linguagem, ou melhor, várias linguagens, né? Tem para lá de 50. Direto no navegador sem ter que instalar nada no seu computador. Tá? Então, como a gente vai ver aqui um pouquinho de Dart, você pode seguir os exemplos usando esse site aqui, tá? Que é o REPL.it. Então, você vai poder rodar no seu navegador sem precisar instalar nada. Tá? Não requer nenhuma instalação, né? Então, ele funciona no celular, então eu testei aqui. Você pode, né, você faz o cadastro lá e abre pelo seu navegador ali do celular e ele funciona tranquilo. Eu fiz uns testes, sendo que, né, no computador, na tela do computador, você vê tudo, né? Você vê o editor de texto e o terminalzinho onde ele bota a saída do programa, né? Você vê de uma vez só. Né? No celular você vai ter que ficar clicando, né? Clica para mostrar o editor de texto, depois clica para mostrar o terminal, mas enfim, não incomoda muito não, dá para usar tranquilo, né? Então quem quiser até seguir pelo celular, né? Às vezes não tem acesso ao computador na hora e quer depois testar os exemplos pelo celular, ou então pode botar aula para assistir na TV e vai seguindo pelo celular, enfim, alguma coisa assim, você vai ter essa possibilidade. E como um extra, né? Como eu falei, ele serve para outras linguagens, tá? Então se você está aí estudando outras linguagens, ou você tem interesse em começar a mexer com alguma linguagem, mas não quer passar pelo processo todinho de instalar no computador, você usa aqui o REPL, né? Que ele já vem com tudo pronto, você não tem que instalar nada. Então vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente, certo? Então tá aqui o REPL. Quando você fizer seu login, né, fizer sua conta e fizer o login, você vai estar nessa página aqui, certo? E aqui você clica nessa seçãozinha aqui, My REPLs, né? Para você criar a sua interfacezinha aqui de programação, né? Então eu vou criar um novo aqui, certo? E aí tem aqui, ó, Ruby, Python, C, Node.js, enfim, e a gente vai procurar o Dart, tá? Então eu posso até botar aqui assim, sei lá, dispositivos móveis. Então criei aqui minha interfacezinha do Dart, e aí ela é obrigada a ser pública, tá? Para ela ser privada, você tem que pagar, né, a assinatura do REPL, então não tem como fazer privada. Mas para estudar, enfim, você não vai estar fazendo nenhum projeto confidencial, nem nada disso, né? Então você pode colocar público aqui, criar o seu REPL, né, que ele chama. E aqui a gente já tem a nossa interfacezinha, tá? Então é quase o Visual Studio Code, né? Tem o explorador de arquivos aqui, tem o editor de texto e tem o terminal, certo? Então você pode mandar rodar o seu código aqui em cima, dá no play. Ele vai rodar para você, pronto. E aqui a gente pode desenvolver, né? Fazer os exemplos de Flutter e tal, exercício, o que for, direto no navegador sem precisar instalar nada. Então isso aqui é o REPL, tá? E a segunda alternativa é o que eu falei ali, quando a gente estava olhando o site do Flutter, que é o Dartpad,
certo? Então qual é a grande vantagem assim do Dartpad, a grande, né, a parte interessante dele é que ele roda o Dart, mas ele também roda o Flutter, tá? Então ele foi atualizado recentemente, né? Antes ele só rodava o Dart, né? Ele funcionava tipo o REPL aqui que a gente acabou de ver, certo? Mas agora ele também funciona para rodar o Flutter, ou seja, você consegue ver as interfaces ali do Flutter direto no navegador, sem precisar instalar nada no computador, tá? Então, ou seja, facilita muitas coisas, né? Se você quer só fazer um testezinho, só ver como é que funciona ali, sem precisar, né, instalar e, enfim, ocupar espaço no computador. Então isso é bem interessante do Dartpad, tá? Ele tem suas limitações, claro. Então você não vai ter acesso a todas as bibliotecas, por exemplo, que existem ali para o Flutter, né, para adicionar novas funcionalidades. Ele não tem tudo isso implementado. Você também não vai poder usar imagem do computador, né? Tudo que você vai poder usar vai ser se tiver na internet, não um link da internet, mas direto do computador não tem como. Né? Como você pode fazer, por exemplo, se você instalar o Flutter no computador e criar um projeto ali no Visual Studio Code, né? Você vai poder botar uma pasta ali de imagens, botar suas imagens e tal. No Dartpad não tem isso, tá? Ele não tem o explorador de arquivos que nem o REPL tem. Detalhe, o REPL não roda Flutter, tá? Então não tem como, só dá para programar em Dart nele. E aqui no Dartpad dá para programar em Dart e em Flutter também, certo? E aí dá para ver as interfaces, né? Não vai requerer nenhuma instalação. Funciona no celular, eu testei, mas ele tem um probleminha que acho que ele não foi pensado para ser rodado no celular. Então ele tem uma divisão vertical assim no meio da tela, né? De um lado mostra o editor de texto e do outro vai mostrar o terminal e a documentação, tá? E aí fica dividida na tela assim verticalmente. Então para o celular que já tem a tela comprida, né? Verticalmente comprida, fica um negócio meio estranho. Então assim funciona, né? Mas não é a coisa mais agradável de usar pelo celular, tá? Mas se você quiser fazer um teste, né, olhar como é que é a interfacezinha do Flutter e tal, os exemplos, dá para ver. E aqui a gente pode dar uma olhadinha antes no Dartpad, tá? Então tá aqui, deixa eu ver se tem como, pronto, tá aqui o Dartpad. Então a gente tem aqui em cima, né, você pode criar um novo, ou seja, começar do zero, resetar, formatar o código, né? Então se o código tem alguma coisa estranha, ele formata para você, né? Então, por exemplo, fiz isso aqui, ele formata para mim, bota a indentação correta. Aí ele dá um link aqui, né? Se você quiser instalar o SDK no seu computador. Aqui é o nome que ele está dando para né, para essa sua sessão aqui, essa sua instânciazinha. Aqui a gente tem alguns exemplos, tá? Então tem exemplo de Dart puro e tem exemplo do Flutter, certo? Então você pode rodar o seu código aqui, né? Então manda rodar. E aqui embaixo ele bota a documentação. Então se você colocar o seu cursor aqui, né, em cima de alguns elementos, ele vai lhe dizer aqui, né? Vai lhe mostrar o texto da documentação sobre aquele elemento. Então o tipo inteiro, né? O que é que significa? Ele mostra aqui, né, esse aqui, a função main do programa, enfim. Então a documentaçãozinha ela está sempre mostrando aqui para você, né, as características, tá? E claro, a gente pode ver aqui um exemplo do Flutter, né? Então você clica aqui, ele vai colocar para a gente aqui, né, todo o código do Flutter, tá? E quando a gente mandar rodar, então deixa ele... você clica aqui em rodar e ele vai mostrar aqui pra gente como é que fica, tá? E isso aqui, claro, imaginei que é graças a essa habilidade, essa característica do Flutter de poder fazer aplicativo web, né? Então, basicamente, eu acredito que ele está fazendo aqui é mostrar pra gente a versão web do app, né? Não é a versão celular, é a versão web que o Flutter também tem, tá? Então tá aqui, mandei rodar esse contador, né? O aplicativo contador do Flutter. E ele fala aqui, né? Você apertou esse botão essa quantidade de vezes. E aí toda vez que você apertar o botãozinho aqui embaixo, ele vai contando, tá? Então, no Dartpad, a gente vai poder, por exemplo, pegar um exemplo qualquer, copiar ele aqui e ver funcionando normal, mesmo sem você poder rodar um emulador de Android, tá? Então isso é bem interessante também para quem, porventura aí, não tem como instalar o Flutter no computador. Mas quer seguir os exemplos também, né? Quer desenvolver, fazer o aplicativozinho para o celular e tal. Então isso aqui é bem interessante, certo?
E aqui está o código do Flutter, né? Depois a gente vai, de fato, ver o que é que tudo isso aqui significa, né? Aos poucos. Mas isso aqui é o Dartpad, certo? E aí é uma alternativa, né, para quem não pode usar o Flutter diretamente no computador. Ou o Dart, enfim. E aí com isso a gente finaliza, ou melhor, finaliza assim, a gente viu aqui, né, todos os pré-requisitos, tudo que a gente tem que ter, fazer ou instalar, né, para poder começar a desenvolver em Flutter, tá? E com isso o que falta é a gente só ver um pouquinho dessa linguagem Dart aqui, né? As características principais, assim, mais básicas do Dart, para a gente não entrar completamente assim, perdido, né, nessa linguagem de programação. Tá? Então saber, declarar uma variável, definir uma função, criar uma classe, esse tipo de coisa, né? Um conhecimento um pouquinho mais básico, tá? Não, a gente só vai arranhar assim, o que é tudo que o Dart pode oferecer, tá? Para a gente poder fazer aplicativos mais começar do básico ali do Flutter, né? E saber como escrever a linguagem de programação do Dart, né? E aqui vamos falar um pouquinho antes sobre a linguagem em si Dart, tá? Então a página aqui, né, dart.dev. Então se a gente se lembrar, o Flutter é flutter.dev, o Dart é dart.dev, e a gente ainda vai ter o site de bibliotecas do Dart, que é o pub.dev, né? Então tudo é .dev, tá? E quais são as principais características da linguagem Dart, tá? Então o Flutter, né, ele usa o Dart, né, dentro dele para fazer, enfim, para fazer toda essa questão de desenvolvimento de aplicativo. Mas o Dart em si é uma linguagem separada, né, por si só. Você não precisa usar o Flutter para usar o Dart. Você pode usar o Dart sem ser necessariamente junto com o Flutter, tá? E aí as principais características do Dart é que, primeiro, ele é otimizado para a interface de usuário. É uma linguagem que é otimizada para a interface de usuário, né? Então você tem programação assíncrona, né? Quando você faz ali uma requisição, mas você não quer que o seu programa pare, o seu aplicativo ali, ele pare de funcionar, fica ali travado, esperando aquela requisição, né, retornar. Então, por exemplo, gravar uma coisa no banco de dados, ou pegar alguma informação do banco de dados, né? Então você pode, com programação assíncrona, você manda ele fazer essa tarefa, mas o programa continua rodando, né? E aí quando chegar, ele mostra para você a informação, ou seja lá o que retornou. Então isso é a programação assíncrona que você tem no Dart, né, na linguagem Dart. Você tem alguns operadores e funções especiais voltados para interface de usuário, né? Então para coleção de objetos, você tem alguns operadorzinhos lá, você pode fazer uma lista usando um if dentro da lista, e aí você consegue moldar ali como é que a sua lista de elementos vai ser feita. Enfim, ele tem umas coisas específicas assim, que eu pelo menos nunca vi em outras linguagens, que é para ajudar justamente com essa questão de coleção de elementos, né, de objetos e componentes. E tem uma sintaxe familiar, né? Então o que é a sintaxe, né? É a escrita, né? Como é que você escreve de fato a linguagem de programação, tá? Então o Dart, se olhar assim para a cara do Dart, né? A gente já viu aqui rapidamente ali no REPL, no Dartpad, ele lembra assim um pouquinho de Java, um pouquinho de C++, um pouquinho de JavaScript, né? Então quem tem alguma experiência com essas linguagens vai olhar para o Dart assim, já vai reconhecer algumas coisas, né? Não vai ficar tão perdido, certo? Quem não tem nenhuma experiência, a gente vai ver aqui agora como é que usa. Outra característica é essa parte do desenvolvimento produtivo, né? Então ele tem o hot reload, ele é possível de fazer no Flutter por causa do Dart, tá? Então, por causa lá da máquina virtual do Dart, de como ela funciona, ela possibilita que você faça esse hot reload, né? Ou seja, você recarregar ali a tela do seu aplicativo, né, bem rapidamente, depois de uma mudança pequena, assim, uma mudança de uma cor, mudança de um objeto, enfim, tem as suas limitações, tá? Tem modificações que você vai fazer no código que você vai ter que começar do zero ali, você vai ter que fechar o emulador e abrir de novo para ele rodar, tá? Mas a maioria, o hot reload, ele serve, né? Ele dá conta ali, consegue atualizar e mostrar para você. E também o Dart ele tem muita ferramenta de análise, né, de analisar o código, se tem erro no código, se tem um erro às vezes de formatação, né? Porque o Dart ele tem todo um conjuntinho assim de regra de formatação, né? Para ficar mais padronizado, tá? Então a coisa é estético, mas na verdade é uma coisa que a própria documentação do Dart ele recomenda.
Tem aqui ferramenta de log, né? Então você poder botar ali mensagem de registro, né, do seu aplicativo. À medida que ele vai rodando, você quer gravar o que ele está fazendo, né? Não para o usuário, mas para você como desenvolvedor poder ver depois. Debug, né, também. Então você poder ali, enquanto você está rodando código, você para, checa o estado ali das variáveis, né, ver o que está dando de errado, entre outros, enfim, outras ferramentas, né? Então isso é uma característica do Dart, né, de desenvolvimento produtivo. E também essa questão da velocidade, né, justamente da experiência nativa que o Dart oferece, né? Então ele compila para o código de máquina, ele compila em termos de processador, ele compila para a arquitetura ARM, que é aquele arquitetura que você vai encontrar mais em processador de celular, né, dispositivo móvel. E também ele compila para código de máquina de arquitetura x86-64, que é a arquitetura de processador que você vai encontrar mais em computador. Tá? Então justamente aquela questão que a gente viu do desktop, né, tá aqui, e aqui é a compilação para aplicativo de celular. Né? Para a web, o que é que ele faz? Né? A web não funciona em código de máquina, né? A web funciona basicamente com HTML, CSS, JavaScript, né? Então a lógica todinha, né, essa parte de back-end para a web, você escreve com JavaScript, né? Ou você pode escrever com JavaScript. Aliás, é a linguagem mais básica, né, quando você vai fazer para a web. Você tem, claro, outras formas de escrever back-end, mas o JavaScript é a mais básica ali, né? É a linguagem que fala ali com o seu navegador, né, com o seu browser. Então, o Dart, quando você vai fazer um aplicativo web, né, ele vai compilar para JavaScript. Então vai pegar aquele seu código Dart ali e transformar em JavaScript para justamente você poder fazer um aplicativo web, né, uma página na internet. E por último, o próprio Dart ele pode ser usado para desenvolver back-end também. Ou seja, né, toda aquela parte ali que o seu usuário não vai ver, né, parte de conexão de rede, de banco de dados, enfim, servidor, o próprio Dart ele também tem essa utilidade. Tá? A gente não vai cobrir isso aqui nessa disciplina, né, mas fica aqui a informação, né, enfim. Você pode fazer um back-end com Dart, você pode fazer um servidorzinho HTTP com Dart. Tem um exemplo no site, né, se você quiser explorar depois. E essas são as principais características do Dart. Tá? Então, a gente pode dar uma olhadinha aqui rapidamente na página, tá, do Dart, né? Então é quase a mesma coisa da página do Flutter, né? Um banner aqui gigante com uma animação mostrando as características, né? Sendo que aqui é uma coisa mais escura, né? Azul escuro. Feito pelo Google também, então, como eu disse. Então tá aqui, né, as características, otimizado para a interface de usuário, né? Então ele mostra né, então, por exemplo, aqui, né, sintaxe familiar de escrita, né? Então ele compara aqui Dart com Kotlin, com Swift, né, que é a linguagem nativa do iOS, com TypeScript, né, então a gente vê que tem muitas semelhanças aqui, né, entre essas linguagens. Enfim, as características aqui do Dart, tá, que a gente acabou de comentar. Ele mostra aqui o Dartpad também, né, de novo, enfim. E aqui nessa página do Dart a gente tem a página da documentação, tá? E essa página ela é bem interessante justamente para a gente aprender aqui, né, para a gente ver, enfim, as características da linguagem e tal, o que ela oferece, né, como é que a gente escreve, como é que a gente realiza aqui as operações nela, tá? E a gente vai usar essa informação aqui justamente para estudar um pouquinho do Dart, tá? Como é que a gente programa em Dart, certo? E até tem alguns exercícios aqui que a gente pode fazer também. Então, essa é a parte mais importante, né, interessante aqui da página do Dart, tá? Que é a documentação. Aqui tem a parte das plataformas também, então ele tem uma imagenzinha aqui interessante, né, que ele mostra que ele compila aqui tanto para, né, o Dart Native, né, então ele tem uma ferramenta que é para converter para nativo, código de máquina, e para código web, né? Então, tanto na hora do desenvolvimento, né, então você pode fazer uma compilação incremental, que é justamente essa questão do hot reload, e na hora da produção, quando você vai fazer o deployment de fato, tá? Então ele faz tanto para nativo quanto para web, certo? Então vamos voltar aqui. E aqui a gente tem o nosso primeiro programa, né? Tradicionalmente, quando você vai aprender uma linguagem nova, né, a primeira coisa que você vai ver dessa linguagem é o chamado programa Olá Mundo, né? O programa Hello World, né, em inglês, que é aquele programa onde, né, nasceu o programa e ele está dizendo oi para o mundo agora. Então, em que consiste esse programa? Né? Basicamente um print,
né, na tela. Para qualquer linguagem, ele vai usar a instrução que imprime uma informação na tela, dizendo olá mundo, tá? Então aqui, esse é o primeiro programa, né? Como é que a gente escreve em Dart, tá? É bem simples, né? E daqui a gente já consegue tirar algumas informações sobre a linguagem, tá? Então a primeira informação é como é que a gente escreve comentário, tá? Então ele aceita esse comentário de 2 barrinhas, né? Igual, por exemplo, C, C++. Ele também aceita comentário de barra com asterisco. Também parecido com o C, o código em Dart, para ele rodar, ele tem que ter aquela função main, né? Ou seja, a função principal, a função onde de fato o seu programa roda, tá? Então tem algumas linguagens que não precisa disso, né? Tipo Python, Ruby, você não necessariamente precisa de uma função main, né? Você pode fazer um scriptzinho lá, ele roda, enfim. Já para o Dart, não é assim que funciona. Você tem que ter uma função main e é dentro dela que vai estar o seu código de fato, né? Fora dela você vai definir função, vai definir variável global, coisa desse tipo, mas o programa em si vai rodar dentro da nossa função main, né? E ele tem, né, então ela fica, as funções elas são sempre, né, delimitadas aqui pelas chaves, né? Você tem o nome da função, você tem aqui onde seriam os seus argumentos, né? O tipo que a sua função retorna, então isso também é uma coisa bem de C, né, enfim, e de outras linguagens. E aqui o print, a função print, que vai imprimir pra gente essa string aqui, né? Isso aqui é uma string, um literal de string, né? Ou seja, o próprio valor ali, né? Olá, mundo, e ponto e vírgula aqui no final, tá? Então o Dart, todos os comandos que você faz, você tem que botar um ponto e vírgula no final, tem que lembrar disso, certo? Então, nesse primeiro programa, a gente já tira aqui uma boa quantidade assim, de informações, né, sobre a linguagem, tá? E agora a gente vai ver alguns elementos alguns elementos da linguagem que a gente, enfim, que a gente encontra em várias linguagens, né? A gente quer ver como é que eles são usados aqui no Dart, tá? Antes disso, vamos dar uma olhadinha em alguns conceitos importantes aqui, né, que definem essa linguagem, né? Então, algumas coisas assim, vamos dizer, que estão no núcleo aqui do Dart, tá? Que é que a gente precisa saber de antemão, né? Só para a gente ter uma noção de como a linguagem ela tá estruturada, tá? Então, a primeira dela é que tudo que você vai armazenar em uma variável é um objeto, tá? Então, basicamente tudo que você vai usar ali são objetos, né? E todos esses objetos, eles herdam da classe principal, classe mãe de todos os objetos, assim, essa classe object, certo? Então, número, função, a própria função que você define é um objeto também. O valor null, né, que é aquele valor nulo que não, é como se significasse nada, né? A ausência de informação, na verdade. Certo? Então tudo isso é objeto e tudo isso vai herdar dessa classe object. A segunda característica do Dart é que ela é uma linguagem fortemente tipada. Então ela está sempre checando ali o tipo das suas variáveis. Tá? Se você não pode ficar confundindo, né? Declarei uma string e atribuir a ela um número. Então isso aí o Dart vai reclamar, tá? Ele vai achar ruim porque ele tem essa característica. Sendo que essa característica, no fim das contas, ela é meio que opcional. Por quê? Porque se você não quiser que ele faça essa checagem de tipo, né, de variável de um tipo, que valor que ela está guardando, se bate ou não bate, você pode usar esse tipo dynamic, tá? Que é um tipo que aceita qualquer tipo, na verdade. Ele aceita qualquer valor que você botar dentro dele. Vai virar tipo um Python, né? Você cria uma variável em Python, você pode botar qualquer valor que ele aceita e se der algum problema, vai dar, na hora da execução, ele dá um erro lá, né? Mas durante a escrita do código, compilação e tudo mais, ele não vê problema em você pegar uma variável e atribuir tipos diferentes, tá? Então o Dart ele tem isso, né? O que se recomenda é que você não use muito esse tipo dynamic, né? Porque pode ficar meio confuso, tá? Se você não sabe, né, qual o tipo que a sua variável está guardando, né? Isso pode ser confuso para outra pessoa que vai usar o seu código, que vai manter o seu código, enfim. Então o ideal é que você sempre use aqui, faça uso dessa característica, né, de ser uma linguagem fortemente tipada. Tá? Então você declarar sua variável sempre pensando no tipo que você vai guardar nela. E mesmo que você não fale explicitamente, né, mesmo que você não declare a variável explicitamente de um certo tipo, o Dart ele vai tentar adivinhar. Tá? Então se você não diz qual é o tipo, o Dart, por conta própria, ele vai ver. Por exemplo, se você inicializar a variável, ele vai ver. Ele declarou e botou um inteiro, então essa variável é um inteiro, esse tipo de coisa, né? O Dart ele tenta adivinhar o tipo da sua variável. Se não tiver como ele adivinhar,
ele vai dizer que é dynamic. E isso aí pode, no fim das contas, ficar um pouquinho confuso, né? Mas se o seu objetivo é esse também, pode usar, né? Ele tem essa característica, né? Você pode ou não usar essa característica de fortemente tipado. Os identificadores, que são nome de variável, nome de função, né, etc. Eles podem começar tanto com a letra ou com uma underlinezinha, né, underscore também, que se chama, e seguido de quê? De uma combinação de letra, ou seja, desses mesmos caracteres, então letra ou underline, e também número, tá? Então você tem que começar com a letra ou underline, e depois disso pode vir qualquer combinação de letra, underline e número, né? Tanto para nome de função quanto para nome de variável. O Dart possui expressões, então são aquelas comandos que retornam um valor, né? Que tem algum valor, então uma expressão matemática, uma expressão lógica, expressão condicional, coisa desse tipo, que vai retornar um valor, e as instruções, né? Que seriam ali comandos que não retornam um valor, né? Então, if else, por exemplo, é uma instrução que não retorna nenhum valor, né? Ela é um comando ali que você usa para fazer controlar o fluxo do seu programa, mas o if else por si só não tem um valor, né? Então o Dart ele tem esses dois tipos de comando, né? Expressão e instrução. E o Dart também ele tem dois tipos de problemas que ele retorna para o usuário, né? Que ele informa o usuário. Então ele pode dar um alerta para o usuário ou ele pode dar um erro para o usuário, tá? Então o alerta é aquilo, é tipo um aviso assim que, ó, pode ter uma coisa errada aqui e seu programa pode dar algum problema lá na frente, tá? Mas ele não impede que o programa rode. Então, quando você tem alerta do Dart, ou de qualquer linguagem, né, o alerta ele não impede que seu programa rode, mas ele diz assim que pode ter alguma coisa errada, né? Então, cabe à pessoa, ao desenvolvedor ali, verificar, né, se realmente tem alguma relevância ou não esse alerta. E o erro, por outro lado, ele de fato para o funcionamento do programa ali na hora, tá? Então, o erro ele pode ser de execução ou de compilação. Então, o de compilação é quando você vai mandar o programa compilar, né? Obviamente, como está dito aqui. Então, é antes sequer do seu programa rodar. Então, o seu programa nem chega a rodar, né? Porque você ainda está compilando. Então, se você der um erro de compilação, você nem vai rodar o programa, tá? Ele já vai sair fora, enfim, já vai dar um erro ali e não vai rodar nada. O de execução, por outro lado, é aquilo, é quando ele encontra, no meio da execução do programa, ele encontra um erro e ele sai. Mas ele vai conseguir rodar, né? Então ele roda até um dado ponto, onde ele vê que teve um erro ali naquele ponto. Quando der aquilo, é um erro que não foi detectado na compilação, né? Porque pode ocorrer, né? Principalmente com essa questão de dynamic aqui, você compila normal, porque ele não tanto faz o tipo, mas aí você vai somar um dynamic que está guardando um número com um dynamic que está guardando uma string. E aí, quando ele chegar nessa hora na execução, aí ele dá um erro de execução, né? Que não foi detectado na compilação, tá? Então, essa é a diferença principal. E o Dart tem esses dois tipos de erro, certo? E esses são alguns conceitos importantes aqui da linguagem. Tá? Tem outros, isso aqui tem lá na página da documentação do Dart, certo? Sendo que eu peguei os mais relevantes aqui e os mais básicos também, assim, para não colocar muita coisa avançada de Dart, que a gente talvez nem precise usar para desenvolver aplicativo Flutter, né? Então eu peguei aqui as um pouquinho mais básicas, tá? Se você tiver interesse em ler a lista completa, você pode ir lá na documentação do Dart.